vamos voltar a trabalhar com fio colorido. Voltar a trabalhar com fio rosa, sempre trabalhando pela parte aqui, onde nós temos a nossa capa mais reta. Eu vou prender o fio na agulha, venho aqui na última alcinha que fizemos da carreira anterior, antes aqui do canto, e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, salto 3 pontos aqui de base. E agora faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, vou trabalhar uma sequência de 5 aumentos, ou seja, 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui eu faço o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. E o quinto aumento. Então, eu tenho essa sequência aqui no canto, são 3 pontos altos e depois 5 vezes de 2 pontos altos. Agora, faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, salto os 2 pontos que eu tenho aqui na base e agora volto a trabalhar os blocos com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vou fazer os meus blocos e volto fazendo o outro canto com você. Depois de fazer o último bloco, faço uma corrente, salto 2 pontos aqui na base e trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, faço novamente a mesma sequência de 5 aumentos, ou seja, vamos fazer 5 vezes de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, volto a trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No final, ficam 3 pontos aqui de base vazios. Vou fazer 2 correntes e passo para a alça, fazendo 3 pontos altos, novamente 2 correntes e na próxima alça, outro bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência
por toda a carreira e depois volto trabalhando o canto da mesma forma que trabalhamos aqui. Vamos fazer o último bloco aqui, vou saltar 3 pontos na base, faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base, depois faço uma sequência de 5 aumentos, novamente mais 3 pontos, um em cada ponto de base, vou saltar 2 pontos aqui na base e venho aqui na alça e trabalho os blocos com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Faço outro canto e desço aqui pela lateral, trabalhando como vamos fazendo aqui nessa lateral. Os blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E no final, na última alça de correntes, vou finalizar aqui no primeiro bloco com ponto baixíssimo. Então, vou terminar essa carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, na frente ficará dessa forma, com 4 bloquinhos. E aqui atrás, teremos então 5 bloquinhos, ok? Temos aqui as laterais e os cantos. Eu cortei e arrematei já o nosso fio, então vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, voltamos a trabalhar com fio natural. Então, eu prendo o fio na agulha, venho aqui na última alcinha da carreira anterior, antes aqui do bloquinho do canto, faço um ponto baixo, 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Agora, sem fazer corrente de separação e nem aumentos, então, vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base do canto. E completo aqui o bloco do canto na alça com 3 pontos altos, sem fazer corrente aqui entre o canto e essa primeira alça. Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora, faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço um bloco com 3 pontos altos. Mais uma corrente e na próxima alça, novamente um bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer a mesma sequência aqui em cada uma das alças, fazendo sempre o bloco com 3 pontos altos e a corrente de separação.
Na última alça, antes do canto, eu faço o bloco com os 3 pontos altos e já não faço mais a corrente. Passo então sem fazer corrente aqui por os pontos de base que eu tenho aqui no bloco do canto e faço um ponto alto em cima de cada ponto de base. Completo agora aqui o canto na alça, na primeira alcinha depois aqui do canto, sem fazer nenhuma corrente de separação, eu faço os 3 pontos altos finais aqui do canto. Agora faço 2 correntes, passo para a próxima alça e faço os 3 pontos altos dos blocos. Novamente 2 correntes e na próxima alça, mais 3 pontos altos. Terminada aqui a lateral, eu fiz o último bloquinho, não faço corrente de separação e passo aqui pro bloco do canto, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Terminando aqui os pontos de base do canto, eu passo já para a próxima alça sem fazer nenhuma corrente e faço os 3 pontos altos. Ficando dessa forma. Agora faço uma corrente de separação e na próxima alça faço o bloquinho com 3 pontos altos, mais uma corrente e na próxima alça faço novamente o bloquinho com 3 pontos altos, mais uma corrente, mais um bloquinho na próxima alça, novamente uma corrente. E aqui já na última alça eu faço o bloquinho e passo já aqui para o bloco do canto,
fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Terminando os pontos aqui da base do canto, eu passo já para a próxima alça sem fazer nenhuma corrente e faço os 3 pontos altos. Agora faço 2 correntes de separação e vou para a próxima alça e faço o bloco com 3 pontos altos. Então, vou terminar aqui a carreira fazendo os blocos com 3 pontos altos separados por 2 correntes e quando eu fizer aqui as últimas 2 correntes para fazer a alça, eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que iniciamos a carreira, cortar o fio e arrematar, ok? Com a nossa carreira finalizada, então nosso trabalho estará dessa forma aqui. Agora nós vamos trabalhar o bico da nossa capa. Então, na parte da frente aqui, agora finalizamos com fio natural. Vamos voltar a trabalhar com fio natural apenas agora na grade da capa. Então, com fio colorido, ainda com fio rosa, eu vou prender o meu fio aqui na agulha e vou aqui na alcinha ainda, antes aqui do canto, faço um ponto baixo, 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Faço 3 correntes, viro aqui atrás, vou aqui na segunda corrente e faço um ponto baixo. Faço mais uma corrente, volto o trabalho aqui pela frente e agora nessa alcinha que criamos aqui em cima do bloquinho, eu faço 6 pontos altos. Já aqui no canto, eu vou saltar os primeiros 2 pontos de base e a partir do terceiro, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 3 correntes, volto o trabalho aqui por trás. E aqui no sexto ponto alto que eu tenho aqui em cima do bloquinho da carreira anterior, eu atravesso a minha agulha aqui por dentro dele, conduzo aqui e faço um ponto baixo, faço uma corrente, viro o trabalho pela frente e aqui dentro dessa alcinha que eu tenho aqui em cima do bloco, eu faço novamente os 6 pontos altos. Salto um ponto aqui na base,
E no próximo eu começo a trabalhar novamente os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 3 correntes, volto o trabalho aqui por trás, introduzo a agulha aqui no meio aqui do 6º ponto, conduzo o fio aqui por dentro, faço um ponto baixo, uma corrente, viro o trabalho pela frente e aqui na alcinha em cima do bloco faço 6 pontos altos. Vai ficando dessa forma aqui. Novamente salto um ponto de base e faço os 3 pontos altos do bloco, um em cada ponto de base, as 3 correntes, viro o trabalho por trás e passando a agulha aqui ao meio aqui do 6º ponto, que o toquinho que eu fiz, eu faço um ponto baixo, uma corrente, viro para frente e agora vou trabalhar os 6 pontos altos aqui na alcinha, onde vão se formando leques em cima dos blocos. Salto um ponto de base, faço novamente o bloco com os 3 pontos altos, faço as 3 correntes, viro aqui por trás, faço um ponto baixo, pegando aqui no 6º ponto do lequezinho que eu fiz aqui no bloquinho anterior, faço uma corrente, viro novamente para frente e trabalho 6 pontos altos. Então, vou fazer aqui a mesma sequência. Terminado aqui os blocos com os leques, aqui no canto, eu voltei então 6 blocos aqui com leques aqui no canto. Apenas nesse espaço aqui do canto, sobram os 2 pontos aqui vazios, então eu passo já para a alça, aqui na base, fazendo os 3 pontos altos,
as 3 correntes, viro por trás, pegando no 6º ponto alto do leque, faço um ponto baixo, faço uma corrente, viro pela frente e faço 6 pontos altos. Passo para o próximo bloco, fazendo já aqui na alça de base. E vou trabalhando sempre a mesma sequência. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Aqui nos cantos, nos 4 cantos que temos, nós vamos ter os 6 blocos aqui em cima do canto e em cada alça de base, vou fazer esse mesmo bloco com 3 pontos altos, faço as 3 correntes, viro por trás e pego sempre no 6º ponto do lequezinho que acabamos de fazer e volto trabalhando, volto pela frente e faço os 6 pontos altos. Então, essa é a mesma sequência por toda a carreira. Aqui estamos fazendo a parte mais estreita que nós temos aqui na nossa capa, mas aqui na lateral mais larga também será feita da mesma forma. Então, vou terminar essa carreira e volto então já mostrando para você a finalização dela, ok? Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na 2ª corrente que iniciamos o primeiro bloquinho. Vou cortar o fio. Passar aqui por dentro. E depois eu vou arrematar esses fios. E o nosso trabalho estará dessa forma. Aqui eu tenho a parte da frente. As laterais. E aqui a parte de trás, que é a parte mais larga. Ok? Com o fio já arrematado, agora nós vamos fazer a última carreira de acabamento com o fio azul. Então, eu prendo o fio aqui na agulha, vou aqui em um dos leques que eu tenho aqui na lateral, pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base, faço um ponto baixo. Por toda essa carreira, eu vou trabalhar apenas nas alcinhas de trás do ponto de base, ok? Então, vou fazer nesse primeiro leque um total de 5 pontos baixos. Sempre trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Feito o 5º ponto baixo, eu passo já para o próximo leque, já fazendo também um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto e quinto.
e passo para o próximo leque. Faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos e passo para o próximo leque. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar dessa forma, trabalhando apenas a alcinha, na alcinha de trás, e vai dando um efeito muito bonito aqui no nosso bico e ao mesmo tempo vai prendendo um lequezinho ao outro. Então, vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos, ok? Então, vou fazer a minha carreira e volto já te mostrando então essa carreira já finalizada. Aqui eu tenho já a nossa carreira então já finalizada. Então, essa parte aqui da estrutura da frente da nossa capa já está pronta. E antes de fazer a grade, eu vou fazer o bordado. Então, da mesma forma que fizemos com as outras peças, eu vou deixar sempre esses quadros que eu tenho aqui próximo aos nossos blocos coloridos, eu deixo eles vazios e vou trabalhar apenas nesses quadros aqui ao meio. 6 quadros, eu vou separar 3 deles para bordar com fio azul e 3 para que sejam bordados com fio rosa. Então, onde eu coloquei os marcadores aqui em verde, eu vou bordar com fio azul. E os meus outros marcadores aqui coloridos, será o espaço que eu bordarei com fio rosa. Então, eu já tenho uma agulha aqui com fio rosa, eu vou começar a trabalhar com ele. Vou passar aqui para trás, em um dos quadrinhos que eu tenho um marcador colorido. Passo a minha agulha aqui por um ponto que eu tenho na base. Com a ajuda da agulha de crochê, eu vou pegar um dos fios e passo aqui em um outro ponto na base, apenas um dos fios, e vou amarrar uma ponta na outra. Vou fazer 3 nós bem firmes. Agora, eu vou cortar o excesso do fio. Amarrado aqui atrás, eu vou conduzir o fio aqui pelo meio do trabalho. Aqui, por esse quadrinho que eu tenho vazado bem aqui no quadro que eu vou trabalhar. Vou retirar esse marcador. E vou passar o fio aqui nesses quadrinhos vazados que eu tenho em cima. Eu passo a agulha aqui e trago novamente aqui pelo meio.
passo aqui para essa quina, eu tenho aqui na pontinha e trago novamente no meio. Então, vou fazendo da mesma forma em todos os quadrinhos vazados que eu tenho aqui na lateral do meu quadrado. Então, vou passar a agulha por todos eles e vou trazendo novamente ela pelo meio. É um bordado, na verdade, bem fácil de fazer. Só você ter atenção de não deixar o seu fio ficar todo enrolado. Não repuxar muito o fio aqui na base, para que ele não distorça os fios do crochê e ao mesmo tempo não deixar que o bordado fique folgado. Aqui eu tenho uma lateral completa. Nas laterais, em cada uma das laterais aqui do quadrado, nós vamos ter, então, esses 3 fios aqui, passando aqui ao meio, e nas pontas ficam sempre esse fio um pouquinho mais alongado. Então, eu procuro trabalhar com fios um pouco mais longos, para que não haja necessidade de estar fazendo muitos nós atrás. Quando eu chegar aqui nessa próxima quina, em vez de trazer para cá, para esse quadrinho que nós estamos trabalhando, eu vou passar para o próximo quadrinho. Como eu já havia marcado antes, eu sei exatamente quais quadrinhos é que eu vou bordar com a cor rosa. Então, eu vou tirar os meus marcadores coloridos aqui, eu vou trabalhar os quadrinhos com a cor rosa, e onde estão os verdes eu vou trabalhar com azul. Então, já passei para o segundo quadrinho. Vou fazer essa lateral aqui da mesma forma que eu trabalhei a outra. Então, vou trabalhando aqui na lateral. Quando eu chegar na quina, eu vou subir, passo para o próximo quadro. Se o seu bordado ficar um pouquinho mais folgado assim, como está o meu aqui, o que eu faço é só puxar um pouquinho os fios, que eles se organizam aqui, vou trabalhando até onde eu tenho a outra ponta e puxo de novo, e eles vão ficar ajustados como devem estar, ok?
Então, vou bordar já essa lateral aqui subindo. Passo pro próximo quadro, faço essa lateral dele aqui, depois vou descer. Então, vou subir aqui, trabalho essa lateral e volto mostrando pra vocês já como eu vou fazendo aqui descendo, ok? Já descendo aqui na lateral, o nosso bordado começa a ganhar formato. Eu vou descer agora aqui, completando esse quadrinho que já estamos aqui fazendo, quadrinho de cima. Para terminar agora aqui já esse quadrinho de cima, eu volto então a trabalhar com a agulha nesse quadrinho aqui de baixo que eu tenho, na mesma direção do quadrinho de cima. E agora eu vou completando ele. Aqui no último fio desse quadro, segundo quadrinho que estamos terminando, já passo aqui pro primeiro quadrinho que começamos o bordado. Vou torcer um pouquinho o fio aqui que ele tá se torcendo aqui, para que ele conserte. E agora eu vou completar o nosso primeiro quadrinho, onde já havíamos antes começado a trabalhar o bordado. O fio, antes que parecia muito longo, você vai perceber que agora já não está tão longo. Eu coloquei aqui nessa agulha em torno de 4 metros de fio. Então, eu trabalho com ele dobrado. Então, daria aí em torno de... Trabalhando em torno com 2 metros, só como ele está dobrado. Eu já vi esse bordado sendo feito com apenas um fio, mas eu não gostei do resultado, acho que fica muito fino. Então, não dá um acabamento bonito ao seu bordado. Então, procure trabalhar sempre com os 2 fios. E a sobra da linha, depois você vai utilizar para trabalhar nas suas outras peças de crochê, ok? Terminando aqui o bordado, então, terminamos aqui os nossos 3 quadrinhos. Eu volto aqui atrás, em um pontinho de base aqui no meio. Se eu fizer muito na ponta também esse nozinho, corre o risco depois de o ponto ceder um pouco e aparentar lá na frente. Então, é melhor que você sempre procure fazer os nozinhos mais ao meio aqui do ponto de base. Vou deixar um pedacinho aqui de sobra. Passei em um pontinho no segundo.
Vou deixar uma ponta no segundo e puxo a outra para trás. E agora é só amarrar, como fizemos no princípio, dando os 3 nós bem firmes e cortando o excesso do fio. Com o tempo, esse nozinho depois vai ficando mais aqui dentro desse ponto de base, então vai ficar quase imperceptível. Então, vai ficar dessa forma aqui, essa aqui é a parte de trás, e na frente ficou assim, ok? Agora, vou fazer os outros 3 quadrinhos bordados com azul e volto então já mostrando para você já eles prontos. Para bordar com fio azul, eu vou trabalhar da mesma forma que fiz aqui com fio rosa. Então, vou completar o meu bordado e já volto já te mostrando como ficará.